Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Lucas, capítulo 1. Introdução. Tendo, pois, muito empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, excedendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? E respondendo o anjo disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, então entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor no dia que atentou em mim, para destruir o meu próprio entre os homens. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, pô-lo-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra,
Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois onde cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe fora ditas. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, porque eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou o soberbo no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar um menino. Ele chamava Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. Pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos em todas as montanhas de Judéia, e divulgar todas essas coisas. E todos que ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, da mão de todos que nos aborrecem, para manifestar misericórdia aos nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertá-los de mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir diante a face do Senhor e preparar o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas das misericórdias do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia que havia de mostrar-se a Israel.